rapaziada, chegando aqui no Norte Grill para encontrar o pessoal do grupo Carioca Leoninos do Sporting. Eles estão sempre organizando eventos para homenagear craques que já vestiram esse manto sagrado do Sporting. Hoje quem está aqui, Valderez Ramalho, o homem de Minas, governador Valadares. É o maior colecionador daquela região, não tem ninguém que chegue perto. Tem um material muito maneiro lá na casa dele, que um dia nós vamos gravar lá. Vamos lá. E hoje, vamos ver quem vai aparecer aí. Com certeza, por enquanto. Narciso, Tudo bom, Cardoso, Lenda, Beto, Jaciara. Rodrigues, Lenda. Sérgio, Dois certos, Rodrigues. beleza? Explica hoje o que vai ser aqui. Hoje é o seguinte, mais uma encontro de confraternização do Grupo Carioca Leonino Amigos do Esporte, primeira confraternização do ano. Um dos motivos da confraternização é que o grupo foi premiado na 40ª Gala Rugidos de Leão. Nós fomos agraciados no evento lá oficial do Sporting com o prêmio Dedicação. É um dos motivos a comemorar aí essa indicação que o grupo recebeu, a premiação. Quem recebeu lá por nós foi o Fabrício Martins, foi lá em Portugal, em Leiria, no dia 18 de novembro. Galardão nós não trouxemos porque, por enquanto, está com o Fabrício Martins, que é o nosso fiel depositário. Ele está guardando a peça lá em Portugal, mas quando ele vier ao Brasil vai trazer pra gente, ou quando um de nós for lá a Portugal, a gente traz pro Rio. Agora, fala um pouco que o pessoal, muita gente que acompanha o futebol, mas não sabe a estrutura gigantesca que o Sporting tem, né? A gente vê toda hora o futebol de salão ganhando tudo. Alguma coisa, ou basquete, ou atletismo, ou handball. Impressionante, eles estão atuando no Museu da Pelada assim, sem ser futebol. Outras áreas também a gente gosta de Outras abordar. modalidades, com certeza. Então o Sporting é aquilo que eu falo. Na verdade é que a gente costuma dizer que é um clube olímpico. O Sporting, o Clube de Portugal, é um clube olímpico, porque ele não é só futebol, ele é forte no futebol, claro, que é o carro-chefe. Teve uns anos que não andou muito bem, né, filho? Não estava muito bem, agora tá voltando aí, recentemente conquistou alguns títulos, né, no futebol novamente. Mas o Sporting é muito forte no atletismo, no hockey patins, no futsal. No futsal nós costumamos dizer que é o dream time do futsal mundial atualmente. É né? verdade. É imparável, aquela equipe é fantástica. E outras equipes, é forte no basquetebol, é forte no goalball, que é uma modalidade paralímpica, chegou a ser campeão mundial de goalball, né, na vertente feminina do goalball, campeão europeu no masculino e no feminino no goalball. Então, assim, é um clube que tem uma história maravilhosa. A própria história do fundador, eu recomendo. Quem quiser pesquisar, leia sobre a biografia de José Alvalade. A história desse homem é fantástica. Faleceu novo, mas ele era um idealismo fantástico. Era um homem que já lá atrás pensava nisso, de ver o clube forte em todas as modalidades. Chamado do estádio, né, Sérgio? Ele, inclusive, José Alvalade, o nome do estádio é em homenagem ao fundador. Então é um clube maravilhoso, é um clube que tem uma fundação que faz um trabalho social fantástico. E o nosso querido Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, formado, né, o maior case, né, da formação do clube, começou a carreira dele, inclusive, como profissional do clube. E naquele jogo da inauguração do atual estádio, que foi Sporting versus Manchester United, o Sporting vence o jogo, o Cristiano Ronaldo simplesmente destruiu no jogo e os ingleses uma semana depois contrataram ele. E aí o Sporting, em homenagem ao Cristiano Ronaldo, por ser esse maior case da formação do clube, né, batizou o centro de treinamento do clube de Academia Cristiano Ronaldo. Foi informado. É isso mesmo que eu estou enxergando? Olha lá. Olha o Pugliese aqui, esse traíra do cacete. Pô, ainda bem que ele chegou, pô. Eu tava preocupado. Esse cara aqui é um diamante. A gente tem que tomar Tô cuidado. duro, hein? Tô duro. Com Olha Deus. lá, Zé Roberto Padilha, que é isso, rapaz? Olha isso aqui, que coisa boa isso. Ó, quarto maior público da história do Maracanã, nós estávamos lá, hein? E você ainda fez um Como é que é isso? Não, fiz uma, tomei uma piaba de 3. quarto maior público da história do Maracanã. Não, foi o 174, segundo. quarto. Eu acho que 174. Não, mas eu tive no segundo. Você tem, você tem 177, 780. Foi o Flamengo Tá bom, 3x1. A gente vê, pô. 3x1. Flamengo.
com o Geraldo pegando uma bola na saída de bola, saindo driblando todo mundo, chegou um minuto de jogo, Luizinho. Mas qual foi esse quarto público aí? Vocês estavam Esse juntos? eu não- Estávamos juntos, Flamengo e Vasco. É, Terceira rodada da Taça Guanabara, não valia nada. Porra nenhuma. Nada. O Carioca falou assim, saiu da praia e falou, vamos pro Maracanã. Todo mundo foi. Mas quanto foi essa coisa? 70, eu guardo, Quanto foi o jogo? 3-1. O Zico fez 2, Mas esse que é o que Luizinho eu tô você falando, são 177. 440. É? Eu guardei. Mas é o segundo. Você maior. jogou muitos grandes É o jogos, ninguém só maior- esse. É o maior Vasco, o maior público de Vasco. Só Flamengo. perde Fla-Flu, 63, Isso. em terceiro lugar. E foi 0 a 0. 0. Foi 0-0. E o perde para Brasil. E teu não sei cadeira o que era que desse não é- tamanho, eu tinha não um é um pouquinho quarto. Oi? Não é um quarto maior público. É o quarto. Qual o primeiro? Primeiro Brasil e o Paraguai eliminatório. Sim. E o segundo? O segundo foi Copa do Mundo 50. Mas não é oficial. Ah, tá. Mas dá Não pra é discutir, oficial, né? você não tem público pagando. Você diz que aproximadamente tinha 200 mil pessoas. Quero dizer para você que foram 174.400 pagantes. Ah, tá, tudo bem. Pagantes. Já subiu aí de 4 para Não, segundo e o não mesmo de é o minuto. segundo. Se a gente ficar aqui conversando, vamos convencer o Meu grande amigo, é público. o segundo, porque Brasil e Paraguai. Depois nós vamos conferir na... Pode não sei o que. conferir, porque está escrito no papel, não tem como dizer que não é, porque estava lá. Inclusive tem um depoimento de uma porrada de gente que foi no jogo. Foi no jogo. Foi muito bacana. Foi inesquecível. não E sei eu o que fiquei dá. puto porque nós perdemos a porra do jogo, né, cara? Eu fiquei feliz, nós ganhamos. O Zico estava do meu lado, Com a mãozinha que com a azar arrebentou, seu. né? Que era um de canhota assim lá no ferro. Você sabe o que esse... Você ganhou que nota? Eu, nota 9,5. A maior nota da minha carreira. Minha mãe guardava. Eu falei, quanto que será que ganhou o Zico? Mas quem era o cara que Sabe dava por essa que que eu- nota? Era Deus? Não, meu tio. Pode, cara. Dá nota. Nota 3, nota Os outros acertavam, né? Olha que dupla! estrelinha, né? Eu Tem que dar um abraço nesse senhor porque ele foi um Não, meu amigo, cara que senhor marcou- não. que Senhor marcou na não. minha época. Senhor só tem estamos um. sendo um grande gravados, senhor. Não, senhor é só Deus. Ele está ali no Museu da Pelada. Eu sou seu Dé. Você jogou lá Eu joguei muito pouco no tempo. Sport. Você foi importante, mas Pouco ainda tempo. foi com a presença do Iazalda ainda, né? Ainda pegou ele, não Amiguinho, deixa eu te falar um negócio. Eu cheguei em janeiro do esporte, já em 74. pegou? 74. Tinha começado o Campeonato Brasileiro aqui pelo Vasco. Nesse meio tempo acabou o meu contrato, como acabou do Pérez lá. Aí houve uma troca minha pelo Pérez. O Pérez veio pro Vasco e eu fui para lá. Só que eu chego lá, o esporte tinha um timaço. Estava, né, liderando o campeonato, batendo a cabeça com o Benfica, que o Benfica era a seleção do Portugal. Eusébio aí. Eusébio, os Bruquet Coluna. Não, Coluna já não jogava. Beto Torres ainda estava lá. Coelho, O Águas, Torres, Zé Águas ainda estava. Simões, Simões. Nenê arrebentando. Nenê começando, né? exatamente. Arthur, que me detestava. Beto Coelho, que era um zagueiro. Toni. O Arthur puxou pro Sport, o lateral direito. Porque Pegou ele. O que aconteceu? Eu chego lá, o time bom pra caramba. Mas o técnico viu que era bom pra caramba. O que ele fez? Tinha um cara no time que jogava que era muito. Só dava porrada, que era o Baltazar. Jogava no meio campo. E tinha o Wagner, brasileiro. O que ele fez? Ele tirou o Baltazar do time, pegou o Diniz, que era ponta esquerda, trouxe para o meio do campo junto com o Nelson. E botou o Wagner, volantão, o Nelson, que era um baixinho, habilidoso pra caramba, e o Diniz. E eu lá na ponta esquerda, o Marinho pela direita e o Iazaldo. O Iazaldo ganhou esteira de ouro na Europa, né? Marcava muito gol, né? Ele ganhou esteira de ouro. Aí, meu amigo, foi a maior mordomia, a maior moleza pra mim. Comecei a jogar, o time Facilitou continuou bastante, ganhando. Depois ganhamos a Copa de Portugal também. E mesmo acabou o campeonato, ganhamos lá no Jamor, contra o Benfica. Nacional. Estádio Nacional, Com o Benfica. Não é? E depois eu vim embora. Comecei a temporada, voltei de férias, retornei, mas nesse meio tempo a revolução do corpo teve, a revolução do Você foi naquela torneio de França de 74 e abriu
um torneio que o Sporting teve até que esperar para entrar, uma história qualquer. Na verdade, foi um jogo contra o Magdeburg, lá na Alemanha. O Sport não pôde entrar porque teve uma intervenção por parte do povo. Ficou tudo na expectativa. Ficou todo mundo esperando. Eu estava em Lisboa, que eu não podia jogar pelas competições europeias, porque eu cheguei fora de... Aí, meu amigo, depois eu inicio a temporada, joguei mais uns 4, 5 jogos, e o João Rocha precisava de dinheiro, ele teve que fugir. De Portugal, porque ele tinha muita coisa. Ele era dono de dinheiro, era dele. Então você foi campeão brasileiro pelo Vasco? Também. A diferença naquela altura do futebol daqui para... Já era no Brasil nos anos 70 para aquilo lá, né? Era diferente. Portugal estava muito embrionário ainda, vivia muito daquela coisa da seleção. Mas o 66, né? O time do Benfica era uma verdadeira seleção portuguesa. O Zé carregava aquele contava no dedo. Meu goleiro era fantástico, o Damas. O Diniz era fabuloso. O Iazaldi melhor que o Roberto Dinamite. Sério? Juro. O Iazaldi era centroavante da seleção. E nunca foi tão mediático como outros jogadores. Toda a gente fala disso. Ele foi negociado, foi campeão português. Logo depois do campeonato, por isso que ele não jogou nenhum jogo da Copa Portugal. Ele foi vendido para o Olympique de Marseille. Ele encontrou com o Paulo César Caju e com o Jairzinho. Só craque hoje. Aqui, ó. Botafoguense. Tem bom gosto. A esposa dele. Tudo bem. Já jogou com o de Aranha? Ele é que jogou comigo. Não tem ninguém aqui que eu joguei. Eles todos jogaram comigo. É isso mesmo, é por isso que eu gosto de você. Essa colocação de... Eu falei pro presidente Jairzinho se ele já jogou com você. Ele falou, ele é que já jogou comigo. Malandro, eu vou te falar. Jairzinho é foda, cara. Duro não jogar pelada com ele. Mas ele jogava mais do que eu mesmo. O Dé falou assim, realmente, agora ele falou de você jogando pelada. Até na pelada o cara era destruidor. Dessa aí foi um goleador nato. Eu sei disso. Você é nota 1000. Na década de 60, aí tinha aquele negócio que começou, meu pai é filho de português, né? E aí meu pai também, meu pai gostava do esporte, gosta do esporte. E aí eu também passei a acompanhar o esporte, sabe pra de quê? Que foi o primeiro jogador que foi vendido lá para Portugal, foi o Lúcio do América, zagueiro central que era capitão do América. E foi vendido pro Sporting. Entendeu? De Portugal, Você já veio de verde propositalmente mesmo? Veio de verde já em homenagem ao esporte? Sim, pô, a gente tá vendo uma brecha aí. Brincadeira, não. O Carlos Roberto é o maior contador de história do futebol e o cracaço. Você já jogou, você chegou a jogar contra o Sporting? Não, nunca joguei. Não tive esse prazer, não. Apesar que em Portugal, aliás, eu nunca joguei em Portugal. Eu tive várias vezes em Portugal, mas dirigindo times árabes que nós íamos fazer treinamento, camping lá em Lisboa e outras cidades lá de Portugal. Então vamos chegar ali. E temos o nosso Júlio Costa, né? Júlio, pô, Júlio, que falha. O Júlio é o homem do Meister. Falou craque, falou lenda. Ele é o técnico. Falou, o Carlos Roberto é o técnico. O Júlio é o cara que manda quer contratar o Meister, tem que falar contigo. Falar com o Lúcio. E esse time de Meister sempre é muito cogitado, né? Museu da Pelada, Beto Rodrigues, Narciso Cardoso, aqui com o nosso grande Duílio, zagueirão, jogou pelo Fluminense, foi pelo Sporting. Duílio, essa comemoração aqui, essa torcida, essa massa esportivista, quero saber o que você acha dessa confraternização e do teu tempo de Portugal, como é que foi lá, Duílio? Olha, uma confraternização é sempre uma confraternização, né? Principalmente quando você tem pessoas que são portuguesas e você mata as saudades daquele sotaque que você teve lá por 10, 11 anos praticamente. Né? É sempre gostoso, eu tenho muitas saudades daquela terra, é minha segunda casa.
E a torcida do esporte te recebeu muito bem, até hoje você chega lá, você é condecorado, o pessoal te para na rua. Olha, tem sempre alguma coisa, né? Tem sempre as pessoas que me ligam, a gente fez muitos amigos fora do futebol. E isso é importante, é sinal que tu fez alguma coisa de bom lá. Uma pergunta também, assim, você lá em Portugal, qual o grande momento, a grande lembrança dentro de campo que você tem para contar pra gente? Olha, eu joguei em 4 clubes lá. Quando eu saí do Fluminense, eu fui pro Sporting, essa minha contrato de 3 anos. E infelizmente eu não consegui dar uma alegria, aquela que os torcedores queriam, que seria uma taça de Portugal ou um campeonato português. Mas ficamos numa Cândido de Oliveira, que também não deixa de ser uma vitória. E depois eu me transferi para o Estrela Amadora. O Estrela Amadora tinha as cores do Fluminense. Ah, que interessante! Que tem uma história que o Fluminense foi jogar lá, o presidente gostou, o Fluminense deu um jogo de camisa, ele mandou fazer. E aí eu fui campeão da Taça de Portugal pelo Estrela Amadora. Então teve grandes jogos, depois eu fui para o Alvarense e por último para o Portimonense, onde encerrei a carreira. E do Sporting ficou a garra, aquela vontade indômita de ganhar jogos, porque quando você coloca um leão ao peito, não é por brincadeira. E eu ganhei, poucos jogadores ganharam, um blusão e um cachecol da Juventude Leonina, representando a garra. Tinha muitos brasileiros nesse período lá? Olha, teve muitos brasileiros, na época que eu fui, tinham brasileiros lá que eu não conhecia, e que eram astros lá em Portugal, eram grandes jogadores. E depois eu fui os conhecendo, né? E depois, mais tarde, no ano seguinte, aí veio o Ricardo Gomes, veio o Moser, veio outros jogadores de nome, aí sim, foram chegando e disseram pra mim, você foi o primeiro. Eu falei, não, eu fui mais um. É diferente? Por quê? Porque eu era campeão brasileiro, bicampeão carioca, já tinha ido para a seleção brasileira e saí do Brasil para jogar em Portugal, onde todo mundo dizia que era fim de carreira. No campo foi difícil, quer dizer, no início, porque o treinador era o Manuel José, era um treinador que tinha um estilo de jogo muito próprio, o zagueiro não podia passar do meio de campo, só podia dominar a bola e tocar para o cara que era o volante, não podia nem tocar para o lateral, você tinha que tocar para o volante. E aí nós estamos quebrando alguns paradigmas, tipo arrancar com a bola, chutar de fora da área, ir para a área cabecear. O que você acha desses, atualmente, desses treinadores portugueses também para o Brasil? Eles estão trazendo bastante coisa interessante. E por que isso aconteceu assim? Por que tantos portugueses vieram para o Brasil treinar? Olha, hoje no futebol, na Série A, tem 10 treinadores brasileiros, 7 portugueses. Mas é interessante isso. 2 argentinos e um uruguaio. Então, sabe, eu acho que nós não podemos, nós como brasileiros, não podemos nos ater a um futebol basicamente tático, basicamente de toque de bola, porque o nosso futebol sempre foi moleque. O jogador brasileiro brota. Essa característica do drible, da criatividade, de tudo isso. Então nós não podemos tolher aquilo que é nosso, sempre foi nosso. E o português, quando levava um brasileiro para lá, era por causa da sua criatividade, da sua maneira de ser e tudo mais. E, cara, eu aprendi lá a ser taticamente correto. Eu fiz curso de treinador lá em Portugal. Aí eu consegui aqui aliar aquela tática com a nossa criatividade. Você não pode colher um menino de 9, 10, 11 anos, passe a bola. Mas hoje, já os nossos treinadores, eu já vi muitos treinos, passe a bola. Deixa o menino brincar com a bola. Fechado aí para os Leões. Olha, primeiro saudações leoninas, né? Que a gente aprendeu isso e não tem como não ser. E depois continuar acreditando que o esporte sempre vai ser o esporte e nunca vai deixar de ser um esporte. O esporte corre aqui no sangue da gente. Não adianta. Aqui, não é porque a gente joga em grandes clubes, você sabe como é que funciona, mas o esporte, sabe, tem um pedacinho de história no meu coração. Então, a todos os adeptos, um grande abraço, Deus abençoe vocês e que 2023 seja o ano do esporte. Saudações leoninas, muito obrigado. Esse é o Duílio, craque. Para tudo, Museu da Pelada hoje, trazendo aqui na confraternização do esporte, ninguém mais, ninguém menos do que esse ícone, vamos chamar assim, Jairzinho Furacão,
Jair, confraternização da torcida do esporte, você que nunca jogou com essa camisa, com a honra de botar uma camisa leonina aqui nessa confraternização. Olha, primeiramente eu quero parabenizar a vocês por mais essa iniciativa, por mais essa reunião prazerosa esportivamente. Eu posso dizer a você que eu não vesti a camisa direto, mas eu joguei muitas vezes contra o esporte. Então, é como se eu estivesse jogando com a camisa do esporte, que para mim é um dos maiores clubes da história do futebol de Portugal e do mundo. E que eu desejo boa sorte ao esporte e a todos os clubes portugueses, e principalmente a família portuguesa. Agora, Jair, eu estava no Maracanã em 72, com a Taça da Independência, se não me engano, 1-0 Brasil, Portugal, gol de cabeça de quem, Furacão? Infelizmente do Jairzinho. Esse é o Jair, Eles Furacão. deixaram. Amigo, fera. E ó, em Copas do Mundo, quem fez um gol em cada jogo, pelo menos, ó, grande Jair Ventura. Obrigadão, Jair. Obrigado a você pela homenagem. Salve Portugal, salve o esporte português. Amém. Valeu. Lembrança para o nosso amigo Sérgio Pugliese, que já é sócio do Grupo Carioca Leonino Amigos do Esporte, está conosco há vários anos nos eventos. Então aqui uma lembrança aqui mais uma lembrança da nossa confraria para você. Devemos muito a ele, né? Pela nossa De amizade. ajudar a enaltecer o nosso clube aí nas redes. Sim. O maior prazer do mundo. Sempre nos honrando com a sua presença e disponibilizando, né? Sem trabalho dúvida, aí, sem dúvida. Cinematográfico, que vem as nossas entrevistas e tudo. O canal do Museu da Pelada é fantástico. O homem merece a camisa alusiva ao esporte e a nossa confraria. Isso aí, vou até ter que vestir agora, né? Tamanho que Quando é contratado, Tá, eu sondei com ele, qual é o tamanho da tua camisa? ele foi contratado pelo nosso... Que isso, hein? Olha que coisa linda, hein? Vou vestir agora, mas antes também. Opa! Olha aí. Antes também, uma do museu. Que isso, hein? Pô, nas cores do esporte, nas cores da confraria. Que é isso, hein? Aí. Gostei dessa personalizada verde e branca, hein? Que isso! Contratado. Muito obrigado. Adorei. Pô, ficamos bem. Ficamos bem de verde. Você é esportivo. Aí, ficamos bem de verde, hein? E agora, daqui a pouco, homenagem ao nosso querido De Aranha. De Aranha e do Ilho. Vamos continuar então. Gratidão, irmão. Valeu. Gratidão. O Arthur, o diretor-geral do Grupo Carioca Leonino, Amigos do Esporte, está aqui com uma lembrancinha da nossa confraria que ele vai entregar ao Duílio. Fala aí, Arthur. Uma pequena lembrança para o nosso amigo Duílio, que mais uma vez brinda-nos com a sua presença aqui no evento do Grupo Carioca. Uma singela lembrança para simbolize o nosso agradecimento pela sua presença aqui no evento. Espero que goste. Vou aqui abrir. Gente, se me deixando emocionado, tá? A gente vai ficando com uma certa idade e aí a gente se emociona, né? Somente quando a gente está no meio de amigos e pessoas que a gente quer muito bem. Obrigado por essa homenagem, obrigado por essa foto, obrigado por essa camisa. Vou mostrar aqui a foto. Vira a foto aí, obrigado por essa camisa. Se vocês me dão... sempre fui. Legalzinho, né? Deixa, ó, eu vou fazer uma coisa que a gente não deve fazer, mas eu acho que ela vai caber aqui. Foi assim que eu conheci o Duílio. Muito bonito. Aí. Muito obrigado. Vira a foto pra cá, vira a foto pra cá. Aí. Isso, Deus abençoe vocês aí pela homenagem, sabe? Sem palavras, sem palavras. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nós é que agradecemos, Duílio. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Seja dos nossos.
E essa homenagem aqui, eu tenho uma pequenina sala de troféus. Essa camisa aqui vai lá ficar na sala de troféus e essa foto vai ficar bem estampada. Pelo prazer de ter vocês como amigos. Muito obrigado. Estamos aqui também com uma lembrancinha aqui da nossa confraria pro Dé Aranha, né? Foi campeão pelo esporte, campeão português, campeão da Taça de Portugal. Foi campeão também brasileiro pelo Vasco. E estamos aqui, vamos fazer essa homenagem aqui ao Dé. João Ernesto, foi diretor do Centro de Memória do Vasco, está aqui conosco também, nosso amigo. Vai falar aí algumas breves palavras aí. É um prazer fazer essa entrega de uma lembrança do grupo carioca leonino, o Dé. Foi um grande atacante do esporte. E aqui com meu amigo Carlos, companheiro de arquibancada de Vasco, de Juventude. E o Dé representa bem esse período em que nós éramos torcedores de arquibancada e tínhamos o Dé como um grande ídolo. E o Dé nos deu grandes alegrias como vascaíno. Então fazemos essa entrega. Antes de Romário e Roberto, antes de Romário e Roberto, depois ele jogou com o Roberto. Deixa eu abrir aqui também. O Dé representa muito para nós vascaínos. Porra, malandro, tem até uma foto minha aqui, quando eu fui lá Olha a sua visita no Museu Esporte. cara. Pô, essa camisa tão bonita, cara, que o Duílio terminou de vestir aqui agora, né? Olha a foto aqui, ó. Essa foto tem 2 anos, um pouquinho antes da pandemia, né? Que eu estive em Portugal. E aí fiz uma visita ao meu querido esporte, mas antes disso eu queria primeiro citar como referência o Museu da Pelada. O Museu da Pelada ele faz um trabalho que ninguém faz. Resgata, né, jogadores um pouco mais antigos, conta a história e a vida de tantas pessoas maravilhosas que foram ídolos de todos nós. E agradecer a vocês, são uma confraria, são um grupo de irmãos, os cariocas, né, os sportinguistas, leoninos. Na minha época era saudações leoninas. Não sei qual é as saudações que vocês fazem hoje, mas eu digo com muito orgulho, apesar de ter tido muito pouco tempo de esporte, cerca de 7 meses aproximadamente, talvez uns 30 jogos. Não fiz muitos gols, talvez aí uma dúzia, 13, 14 gols, mas marcou muito a minha vida. Não só a conquista do Campeonato Nacional, da Copa de Portugal, a própria Taça de Honra, mas acima de tudo, o respeito, o carinho e o amor que ficou para sempre. Enquanto eu viver, jamais deixarei de lembrar um minuto sequer do Sporting Clube Portugal, referência para sempre na minha vida. E agradeço o carinho de todos vocês, irmãos, parceiros, alguns aqui, a maioria, de torcedores do Vasco. Outro orgulho da minha vida. Foram 7 anos de Clube Regata Vasco da Gama, que faz parte do melhor da minha vida, junto com o esporte. E vocês por esse carinho, ao Museu da Pelada pelo trabalho maravilhoso, o meu agradecimento eterno. Repito, enquanto eu viver, jamais deixarei de lembrar desse momento tão maravilhoso que vocês nos proporcionaram aqui hoje. Muito obrigado e que Deus abençoe.